Muito bom dia a você que está aí acompanhando essa aula, ah, sendo estreada agora neste domingo, às 9 horas da manhã. E muito boa noite aos alunos que estão conosco participando da gravação dessa aula ao vivo. Essa aula aqui ela é gravada na quarta-feira, às 20 horas. Aí tem aqui os nossos alunos e professores que vão ministrar essa aula presencialmente aqui na nossa igreja. E também aí alguns alunos que estão participando agora e devem participar, inclusive, ali no presencial, ter uma experiência diferente. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, se tem alguma dúvida ou quer até acrescentar algo na aula, coloca aqui nos comentários. Aproveite também para se inscrever, compartilhar, dar o like ali todo o link do vídeo, porque mais e mais pessoas terão acesso. Quando você dá uma aprovação, que é o like, que é o gostei, o curtir, mais o YouTube entende que mais e mais pessoas precisam conhecer desse conteúdo. Então, pode fazer isso e também compartilhar aí pelas suas redes sociais, WhatsApp, Face, Insta, e assim por diante, tá bom? Marca lá a gente para que as pessoas possam acessar as nossas redes. Nós estamos agora na aula de número 7, falando sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, este vídeo, juntamente com outros, estão numa playlist aqui no nosso canal. Se você perdeu alguma dessas aulas, você pode entrar lá na playlist, você vai achar ali Escola Bíblica Espírito Santo. E ali, então, tem todas as aulas anteriores. Lá foram já trabalhados uma série de conceitos que vão ser relembrados aos poucos, de maneira bem resumida. Nessa aula, ao longo de outras aulas, a gente volta alguma coisinha, mas no detalhe mesmo, aí você tem que voltar a assistir as aulas anteriores, serão lá ministradas ou por mim ou pelo pastor Salomão Júnior, tá bom? Então, a gente convida você a estar aí com a sua Bíblia aberta durante todo este período aqui para acompanhar a leitura da palavra de Deus e também aí contribuir com o que Deus tem falado no teu coração. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Pai, obrigado pela tua palavra, nós te pedimos que neste momento fale aos nossos corações, possamos aprender um pouco mais de ti através do teu Santo Espírito. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre batismo no Espírito, ou no Espírito Santo. Uma doutrina que traz uma divisão entre os evangélicos, ou entre os protestantes como um todo. Então, você tem, no mínimo, duas linhas de pensamento, que são os históricos, ou os tradicionais, e os pentecostais. Então, essa é a principal doutrina que divide essas duas correntes. Ainda assim, crendo no mesmo Deus, no mesmo Espírito. Então, nós temos alguns que a gente chamaria antigamente de dogmas. Nós temos ali alguns pontos centrais de fé que nos definem, então, como crentes em Cristo Jesus, como cristãos. E aqui eu vou trazer para você, como nós somos uma igreja batista, então eu vou trazer para você o conceito que os batistas entendem sobre o batismo no Espírito Santo. Isso aqui, então, que eu vou ler agora, ele faz parte da nossa declaração doutrinária. Se você acessa lá o site da nossa convenção, Convenção Batista Brasileira, você vai encontrar lá a declaração doutrinária, todos que quiserem, desejarem consultar e conhecer um pouco mais, lá vai ter o que nós cremos e como nós cremos ali, através da palavra de Deus. Então, vou ler aqui para você. No dia de Pentecostes, em cumprimento ao final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Suas outras manifestações constantes no livro de Atos dos Apóstolos confirmam a evidência da universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. Então, isso é o que os batistas, nós que somos aí intitulados também como parte ali dos evangélicos, ou para quem conhece um pouco mais da história, parte dos protestantes ali que surgiram nas reformas protestantes, é isso que nós, batistas brasileiros, cremos a respeito do Espírito Santo. Então, a gente vai destrinchar um pouco mais desse conceito ao longo dessa aula, tá bom? E aí nós primeiros vamos fazer o quê? Vamos observar o livro de Atos, ou como você ouviu aí o nome, o livro de Atos não é só Atos. O nome completo desse livro é Atos dos Apóstolos.
E também nós vamos observar a atuação do Espírito Santo ali no livro de Atos. Porque o que é o livro de Atos? Primeiro, o livro de Atos é um livro que nós entendemos que ele foi escrito por Lucas. Você tem ali o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o volume 1 de um livro que ele escreve um livro ou uma carta gigantesca, mas é mais na característica de livro, que ele chama de livro, a um homem, a um discípulo de Cristo chamado Teófilo, que alguns afirmam, é um codinome para filho amado, então, para qualquer um que seja filho amado do Senhor poder ler, ou então um homem mesmo. Né? Então, este nome de nome Teófilo, como ele usa a expressão excelentíssimo Teófilo, então a gente entende que seja uma pessoa na maioria das vezes. Então, o primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Como nós entendemos que o Evangelho foi escrito, este Evangelho foi escrito por Lucas, então a gente sabe que o segundo livro também deve ter sido escrito por Lucas. Em alguns momentos, quando você lê o livro de Atos, o narrador participa da história, ele está envolvido, ele está fazendo viagens com o apóstolo Paulo. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre o livro de Atos. O livro de Atos ele não é um tratado teológico. Lucas escreve com o desejo de narrar a história. Então, ele é tido como um livro histórico e como um livro com a sua escrita narrativa. Ele não está preocupado, e vocês vão perceber ao longo desse estudo de hoje, por exemplo, ou principalmente se você estiver lendo esse livro, que ele não está preocupado em criar a teologia para a igreja. Ele está preocupado em contar o seguinte: como a igreja de Cristo se iniciou nos primeiros, aqui a gente, por estudo histórico, a gente descobre, nos primeiros 30 anos depois da ascensão de Jesus. Então, ele está preocupado nisso e está preocupado também em mostrar o seguinte: o ministério de Cristo foi narrado no meu primeiro livro. Agora eu começo a narrar a você o ministério do Espírito Santo. Então, o título completo para um livro de Atos, por exemplo, seria Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. É essa a grande temática que você tem no livro de Atos. E aí nós vamos, então, observar essa narrativa. Leia comigo aqui, Atos capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8. Então, vou pedir aí a um dos alunos, se conseguir ali, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, e aí, ao abrir, leia para mim. Atos 1, do 4 ao 8. Quem achou, pode ler. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Obrigado, irmã Milce. Como nós estamos falando de um livro histórico e narrativo, aqui você vai ver um recurso narrativo que Lucas está utilizando, que é o versículo 8. Ele está contando uma história. Ele está contando a história inspirado pelo Espírito Santo, mas também de um ponto de vista que ele escolheu. Então, é muito interessante você observar a divisão do livro de Atos conforme o versículo 8. Jesus está dizendo: olha, vocês vão receber do poder do Espírito. Então, até lá não saiam de Jerusalém. Quando vocês receberem o poder do Espírito, e aí você tem um parêntese, ele está falando no versículo 4, no versículo 5, e aí
entraria direto no versículo 8, mas os discípulos interrompem, perguntam algo que eles ainda não haviam entendido, que era o reino de Deus. Eles achavam que o reino de Deus seria manifesto através do poder físico de Israel. Então, agora Israel seria o novo Império Romano. Esse era o entendimento deles, por isso que eles dizem, agora que eu vou restaurar o reino a Israel. E Jesus diz, não compete a vocês saber os tempos ou épocas que Deus, o tempo de Deus para esse tipo de coisa. E aí ele diz, mas, então, ó, gente, ó, fecha aqui, não era disso que eu estava falando, estava falando de outra coisa. Jesus está falando isso aí, ele diz, mas receberão poder. Agora, é muito interessante que Jesus, ele falou, vocês vão receber poder do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Aqui é o recurso narrativo de Lucas, porque ele diz, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Quando você lê o livro de Atos, a construção de Lucas é justamente em cima dos discípulos e os apóstolos sendo testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois nos confins da terra. Então, aqui eu vou te dar um esboço do livro de Atos. De Atos 1 até Atos 7, os apóstolos e os discípulos são testemunhas de Jesus, eles falam a respeito de Jesus, pregam a respeito de Jesus, testemunham a respeito de Jesus só em Jerusalém. Eles não saem de Jerusalém, eles permanecem. O que acontece em Atos 7? Um dos homens que servia, um dos discípulos, um dos novos discípulos que servia na igreja de Jerusalém, depois este homem, que é Estevão, ele é entendido como um dos primeiros diáconos. Esse homem, ele é perseguido, ele é preso, ele testemunha ali no Sinédrio, e ali ele é condenado, ele é apedrejado até a morte. Ele é conhecido como o primeiro mártir. A partir do capítulo 7, então, instaura-se uma perseguição por parte dos judeus aos cristãos. E os discípulos de Jesus, os apóstolos permanecem em Jerusalém, mas os discípulos, eles saem. Eles vão para a região da Judéia e Samaria. Então, no capítulo 8, a partir do versículo 1, eles começam a ser testemunha na Judéia. No capítulo 8, a partir do versículo 4 e até o versículo 25, então do 4 ao 25, eles começam a ser testemunhas em Samaria. E assim, então, a narrativa para até o capítulo 9, onde se vê, então, presencia-se a conversão do apóstolo Paulo, que na época se chamava Saulo. Então, você tem exatamente a ordem que Jesus diz que as coisas aconteceriam e a ordem que Lucas escreve o livro. Eles estavam testemunhando em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria. E, imediatamente, então, no capítulo 10, é um grande marco ali, porque Pedro, então, por uma direção do Espírito Santo, ele vai até a cidade de Cesareia, uma cidade que era ali na região de Israel, porém era uma cidade romana. Tinha ali o seu porto romano, onde os principais ali, os soldados, os capitães de guarda, todos ficavam ali. E Cornélio era um centurião romano, um centurião comandante de uma tropa de 100, por isso centurião. Ele ele entrega, ele é chamado ali por Jesus, falando, olha, pelo Espírito Santo, dizendo, vai vir um homem chamado Pedro. Receba ele na sua casa e escute o que ele tem a dizer. Cornélio é romano. Cornélio não é um prosélito. O que é um prosélito? Um gentil, um não-judeu, um romano, um persa, um grego, qualquer um de qualquer outra nação, convertido ao judaísmo, mas não nasceu judeu. Ele não era prosélito, ele era apenas um romano que temia a Deus. Então ele era chamado de piedoso, mas ele não tinha como sua religião o judaísmo. A Cornélio é pregado o evangelho e a ele e a todos os que estão na casa dele. Todos recebem, entregam sua vida a Jesus, todos recebem o Espírito Santo. E a narrativa do capítulo 11 diz que ali, então, a igreja, a gente vai ler isso mais para frente, a igreja entendeu que a salvação também era para os não-judeus. Até o capítulo 10, gente, todos os cristãos achavam que a salvação de Jesus era só para quem era judeu.
Afinal, não estava de todo errado esse tipo de pensamento, afinal, Jesus era o Messias de Israel. Se você chegasse para um grego na época e falar, oh, nós conhecemos o Messias. O Messias quer dizer o Cristo. O Cristo quer dizer o escolhido ou o ungido. O grego ia falar, o escolhido de quem? O escolhido por quem? O escolhido para quem? Mas, para o judeu, quando você falava o Messias, ele já sabia de quem você estava falando. Era uma figura do Antigo Testamento que eles estavam esperando. Então, eles falam, não, o Messias é o Messias de Israel. E o Espírito Santo mostra na história da igreja que não, o Messias era o Messias de toda a terra. A partir imediatamente, logo depois que você tem a narrativa, no capítulo 11, no versículo 18, você tem a segunda igreja sendo organizada, é uma igreja organizada entre judeus e gentios, ou seja, não judeus, entre judeus e não judeus, que é a igreja na cidade de Antioquia, na região da Síria. A partir daí, queridos, aí é até os confins da terra. Como realmente Jesus tinha dito, o livro de Atos, então, é escrito dessa forma e colocado agora, o evangelho se expandindo por todo o Oriente Médio e por toda a Europa. Tá bom? Então, é assim que vai se funcionando. Então, essa é a narrativa do livro de Atos. A partir daí, então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos analisar o batismo do Espírito Santo na história da formação da igreja do primeiro século. Também você vai ouvir alguma vez na vida alguém falando da igreja primitiva, primitiva dos primórdios, as primeiras igrejas ali. Então, quando eu estou falando sobre, nós vamos ver a história do batismo do Espírito Santo na formação da igreja, eu estou falando sobre a conversão, sobre, então, esse início através da entrega. Por quê? O livro de Atos não tem só a ação do Espírito Santo mediante a conversão, mas ele vai ter também, como a gente já viu em algumas aulas, né? Ele vai ter também a direção. Então, em vários momentos, ele vai direcionar os discípulos e os apóstolos a falarem de maneira, fale com essa pessoa, faça tal coisa, ou vá para tal lugar. A gente não vai ver essas ações nesta aula de hoje. Hoje a gente só vai ver a ação do Espírito Santo no que tange a formação da igreja, tá bom? Então, vamos abrir aqui primeiro a nossa Bíblia em Atos 2, do capítulo 1 ao capítulo 4. Em Atos 1, como a gente viu, nós estamos tendo a introdução do ministério do Espírito Santo, o próprio Jesus dizendo que ele vai vir e ele vai dar poder e vai capacitá-los a serem testemunhas. Isso a gente viu na aula passada, sobre a capacitação para anunciar a palavra e anunciar com poder. Então, se você perdeu, volta na aula passada. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler aqui, peço que os demais me acompanhem. Já fica aí, o pessoal que está na sala, já fica esperto já com a Bíblia em Atos 8, tá bom? A gente vai ler ali alguns textos, a gente vai ler bastante hoje. Bem, então, Atos 2, de 1 a 4 diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Muito bem. Aqui você então tem a primeira manifestação visível do Espírito Santo. Por que eu digo dessa forma? Se você abre a sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo 22, você vai ver que quando Jesus se põe diante dos discípulos, logo depois da ressurreição, ele diz, paz seja com todos. E logo no versículo 22 do capítulo 20, ele diz, recebam o Espírito Santo. Aliás, e soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então, em algum momento, antes do capítulo 2, entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos, você tem esse parêntese que João faz. Lá em João, capítulo 20, versículo 22. Eu acho que posso estar deixando um pouco meio confuso. Mas Jesus, então, derrama sobre eles o Espírito. Então, o que é Atos 1? Atos capítulo 2, do 1 ao 4? É quando eles são cheios desse Espírito. E ali a maioria entende, então, é esse derramar do Espírito Santo, essa manifestação visível
daqueles que já estavam recebendo, já haviam recebido ali anteriormente. Então, esse é o primeiro grande marco da ação do Espírito Santo na formação da Igreja de Cristo, a partir do livro de Atos, tá? Ainda há outras ações, então você começa a ver agora, no capítulo 4, no capítulo 3, no capítulo 4, conversões, pessoas entregando a vida a Jesus Cristo mediante a pregação de Pedro, mediante a pregação de João, especialmente no capítulo 3 de Atos. E ali, então, você vai ver também a ação do Espírito Santo no capítulo 5, a perseguição da igreja entre o capítulo 6 e 7, e assim por diante. Chega, então, no capítulo 8. E aí eu vou pedir a um dos alunos para me ler aqui, para lerem para mim aqui, Atos 8, primeiro. Vão ser 2 textos, tá? Então, preste atenção aí, é bastante coisa. Atos 8, do 5 ao 8, depois vai pular e vai ler do 14 ao 17. Atos 8, do 5 ao 8 e depois do 14 ao 17. Me achou? Pode ler, por favor. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. E o espírito imundo saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Até 8. Sim, agora pode ler do 14 ao 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E estes, ao chegarem, oravam para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Muito bem. Aqui, então, você tem a manifestação do Espírito em Samaria. Do versículo 5 até o versículo 8, você vê as pessoas presenciando milagres, as pessoas ficando impressionadas e compreendendo a mensagem, mas do versículo 14 ao 17, que foi lido posteriormente, você tem agora pessoas de fato se convertendo, declarando Jesus como Salvador. Você não tem isso de uma maneira tão clara na narrativa, mas não na fala, mas o versículo 16 diz que tinham sido apenas batizados em nome do Senhor. Então, o batismo era a declaração que eles criam em Jesus. E aí, então, no versículo 17, você tem a imposição de mãos de Pedro e João para que eles recebessem o Espírito Santo, tá? Então, é isso que acontece agora. Nós vamos ler todos os textos relacionados a esse momento histórico, depois eu vou entrar no detalhe sobre cada um desses aspectos, tá bom? Então, vamos agora para Atos 10, do versículo 44 ao versículo 48. Atos 10, do 44 ao 48. Então, quem achou pode ler. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que estavam da circuncisão, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram
que permanecesse com eles por alguns dias. Muito bem. Uma curiosidade, a sequência desse capítulo, o Atos 11, 18, é justamente essa narrativa onde aqui são a família de Cornélios que estavam com ele na casa dele, que entregam a vida a Cristo, recebem o Espírito Santo e, posteriormente, ao receberem, são batizados em nome de Jesus. Então, você vê que é diferente dos textos anteriores, a ordem dos fatos. E lá no capítulo 11, no versículo 18, quando Pedro relata à igreja em Jerusalém por que ele havia ido na casa de um não-judeu. A irmã Emilce leu na versão dela e fala, por exemplo, os da circuncisão. Quando fala os da circuncisão, são os judeus. E os gentios são os não-judeus. Antigamente se usava muito essa expressão, da circuncisão ou os gentios, né? Então, ali, então, a igreja em Jerusalém era formada apenas, até aquele momento, por judeus convertidos a Cristo, por judeus que seguiam a Jesus Cristo, eram discípulos de Cristo. No versículo 18, quando Pedro termina de narrar tudo o que aconteceu no capítulo 10, eles vão dizer aí, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo, então, olha a fala deles, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Eles não tinham ideia que a salvação, que o perdão de Deus, que o Espírito Santo era para alguém que não fosse um judeu. Então aqui você tem essa constatação, e a partir daí o evangelho se desenvolve também, não só fora da Judéia e de Samaria, mas também aquele que não era da nação ou da religião judaica. Por último, o último texto que eu vou ler aqui é em Atos 19, de 1 a 7. Então, Atos 19, eu vou fazer a leitura desse, tá? Atos 19, de 1 a 7, diz assim: Enquanto Apolo, que estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens. Eram ao todo uns 12 homens. Então aqui você tem um outro episódio diferente. Ok, vamos juntar todos esses textos que nós lemos e entender algumas questões ali dessa narrativa histórica. Primeiro de tudo, lá na nossa declaração doutrinária, a gente fala que os apóstolos, eles receberam o Espírito Santo de maneira singular, ou seja, de maneira única. E realmente você não tem nenhum tipo de narrativa bíblica e nem ao longo da história sobre a ação do Espírito Santo como houve ali em Atos 2, de 1 a 4. As línguas, aliás, algo semelhante a línguas de fogo permanecendo sobre a cabeça deles, e eles, de repente, os 12 ali, começam a falar nas línguas de outras nações que estavam ali presentes. Então, um falava grego, um falava persa, outro falava latim, outro falava a língua dos medos, outro falava o aramaico, outro o hebraico, assim por diante, várias línguas ali presentes. Bem, isso então é esta primeira ação do Espírito Santo, mas ali sobre homens convertidos. Já a partir do capítulo 8, você vai ter uma ordem um tanto quanto diferente dos fatos, do acontecimento. Por quê? No capítulo 8, eles estão ali em Samaria, eles são batizados em nome de Jesus, ali no versículo 16, mas não receberam o Espírito Santo. Então, vem os apóstolos, ali no caso Pedro e João, impõem as mãos sobre eles, e quando a gente ouve essa questão da imposição de mãos, então você já também deduz que a oração, eles oram impondo as mãos
sobre eles, e eles assim então recebem o Espírito Santo. Agora você vai para Atos 10. Atos 10 é totalmente diferente. Então, olha como a ordem das coisas é bem diferente porque é uma narrativa histórica. Atos 10, Pedro está pregando. Pedro está falando a Cornélio e a todos que estão na casa dele sobre a salvação que há em Jesus. E a pregação até é mais diferente, porque ele apresenta Deus, um Deus que Cornélio já conhece, mas ele apresenta o Messias de Deus. Apresenta o que aconteceu com esse Messias, a missão dele e qual é o resultado disso: a morte, a ressurreição, a salvação e o Espírito. E sobre o Espírito Santo. E a narrativa que nós lemos a partir do versículo 44, especialmente ali, no versículo 44 mesmo. Eles ouviram e ainda Pedro ainda estava falando. E o Espírito desceu sobre os que ouviam a mensagem. Então veja, não houve imposição de mãos. Não houve imposição de mãos. Não houve batismo. Batismo de água. Imersão na água. Durante a pregação, eles começaram a falar em línguas, e isso evidenciou que o Espírito Santo havia descido sobre eles. E aí Pedro faz uma constatação no versículo 47, dizendo: pode alguém negar água, ou seja, negar batismo, a quem recebeu o Espírito Santo? Pedro está dizendo, e ele diz assim: eles receberam o Espírito Santo como nós. Eles são igual a gente. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos os apóstolos, líderes da igreja, e todos esses homens aqui que não são judeus, que não conheciam o Messias, eles receberam o poder de Deus, receberam o Espírito Santo, eles são iguais a gente agora. Não tem nenhuma diferença. E ele está dizendo, agora a gente pode negar que eles confessem a Jesus por meio do batismo? Eles afirmem que creem em Jesus por meio do batismo? E ninguém se interpôs, ninguém discordou. E a última narrativa está no capítulo 19, onde mais uma vez... Então, por que a gente destacou todos esses textos? Porque estes são os únicos textos do livro de Atos que mostram a manifestação do Espírito Santo na conversão. E aí a gente vai entender algumas lógicas. Agora, Atos 19, Paulo encontra com homens que são são declarados como discípulos. Esses tais discípulos não eram exatamente discípulos de Cristo, eles eram discípulos de João Batista. Ou discípulos dos discípulos, ou seja, a mensagem de João Batista foi se propagando por toda a Europa, chegando ali em Éfeso, que é na região da Macedônia, ali na Europa. E eles só conheciam metade da mensagem, só conheciam a mensagem de arrependimento de João. E Paulo diz, João estava preparando o caminho para o Messias é esse. Aí aqui, esses homens haviam sido batizados no batismo de João. Estes homens têm as mãos impostas sobre eles pelo apóstolo Paulo. Eles recebem o Espírito Santo. Eles também falam em línguas naquele momento. E eles, então, são batizados em nome do Senhor Jesus. Perdão, deixa eu corrigir a ordem dos fatores. Versículo 5. Eles primeiro são batizados em nome do Senhor Jesus. Depois o apóstolo Paulo impõe a mão sobre eles. Eles recebem o Espírito Santo e começam a falar em línguas, tá? Juntando toda essa narrativa, sabe o que você conclui? Praticamente não muita coisa. O livro de Atos não é um livro que você pode construir uma teologia no sentido do batismo do Espírito Santo, porque você percebeu que cada um desses episódios foi diferente? Nós estamos falando de narrativa. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro, o Espírito Santo estava sobre todo o judeu convertido a Jesus Cristo. E isso até o capítulo 7 estava bem claro. O apóstolo Pedro fala isso ali em Atos 2, 37, 38, né? Final da mensagem, que todo aquele que recebesse a Jesus Cristo receberia o dom do Espírito Santo. Havia uma persona não grata, que eram os samaritanos. Eles eram judeus, mas eram judeus impuros, misturados. Eles haviam casado com gente de outra nação. Então, eles não eram reconhecidos pelos judeus da Judéia e da Galiléia como judeus. Mas o Espírito Santo mostra para eles o seguinte, a salvação é para eles também. Agora, como você saberia
que estes homens e mulheres foram salvos? Com o testemunho deles? Não, eu criei. Mas como você teria certeza se você entendia que a salvação era só para o judeu da Judéia, da Galiléia, o judeu puro, com a manifestação do poder do Espírito? Então, em Atos 8, o Espírito se manifesta. E ao Espírito se manifestar, prova. O Espírito, ele estava se mostrando para Filipe, que prega o Evangelho, para Pedro e João, que vão lá orar por eles. Falou, olha, a mensagem de Cristo é também para os chamados judeus que vocês julgam como impuros. Então você tem a igreja entendendo para quem ela deveria pregar. E por que é importante a gente entender isso? Porque em Atos 3, Atos 2 e Atos 3, você tem conversão. Atos 2 narra que naquele dia 3.000 pessoas agregaram, se integraram à igreja. Quer dizer, se converteram, renderam a sua vida a Jesus Cristo. Atos 3 e 4 narram que mais 5.000 pessoas entregaram a vida a Cristo, sem uma manifestação do Espírito. Toda vez que havia uma manifestação do Espírito, era para mostrar às pessoas que Deus estava com aquelas pessoas. E em vários momentos onde eles haviam entendido, então quando eles entenderam, olha, a salvação é para os judeus, então o Espírito não precisava se manifestar. Então você tem a narrativa de Atos 3 e Atos 4, Atos 2, 3 e 4, pessoas que se convertem e não falam em línguas, e não realizam algo poderoso, porque não precisava provar nada. Atos 8 é diferente. E agora a gente tem, então, Atos 10. Então tá bom, todo mundo entendeu, ok, a salvação é para tudo quanto é tipo de judeu. Atos 10. Mais uma vez o Espírito Santo tem que mostrar, a salvação é para todos indiscriminadamente. Não importa de qual credo ele veio, de qual religião ele veio, de qual nação ele veio, se é homem, se é mulher, se é velho, se é adulto, se é criança. Salvação é para todos. E como eu vou provar isso para vocês? Eu vou provar que eu estou presente na vida deles. E aí, então, Cornélio, os que estão na sua casa, começam a falar em línguas como a ação do Espírito Santo na vida deles. Você tem mais uma vez o Espírito Santo comprovando. Só que quando você caminha para, por exemplo, Atos capítulo 13, 14, 16, 17 e 18, você tem a conversão de vários gentios. Então, vou pegar aqui rapidinho, fazer um panorama rápido. Você vai ter aqui conversão na cidade de Antioquia da Psídia, uma outra Antioquia. Você tem conversão ali, formação de uma nova igreja, não tem uma manifestação do Espírito Santo no falar em línguas ou de uma outra situação. Todo mundo já sabia que essas pessoas realmente poderiam receber o Espírito. Aí você vai ter também em Atos 14, conversão em Listra, na cidade de Listra, na cidade também, numa outra cidade também chamada cidade de Derbe. Aí você vai lá para Atos 16, você vai ter a conversão ali em Filipos, na cidade de Filipos. Você vai ter conversão em Tessalônica, em Atos 17, conversão em Bereia, conversão em Atenas, conversão agora Atos 18, conversão em Corinto. Até aqui são homens e mulheres entregando a vida a Jesus Cristo e não há uma manifestação presente do Espírito. Aí vem Atos 19 com esse parêntese, onde há esses discípulos de João. E aqui é mostrado para nós que não era o batismo, e não é o batismo, que comprova a salvação de alguém. Porque eles são batizados no batismo de João, versículo 5 lá de Atos 19, eles são batizados no batismo de Cristo, mas o Espírito Santo vem quando há de fato esta entrega. Esse negócio da imposição de mãos, era necessária a imposição de mãos sempre? Bom, há uma tradição judaica onde os judeus, de fato, eles faziam não só a questão do Espírito Santo, mas a questão de cura, de oração, de algum tipo de libertação espiritual, de alguma possessão demoníaca, por exemplo, em vários procedimentos, e na escolha
de obreiros da igreja, então, na escolha dos missionários, que tinham um outro termo que era usado antigamente, na escolha dos 7, eles impunham as mãos. Isso era uma prática do povo de Israel. Mas você já viu que nem sempre tinha imposição de mãos. Por exemplo, em Atos 10, não teve imposição de mãos. E há outras conversões, por exemplo, Atos 8, a gente pulou aqui, Atos 8, logo na sequência do episódio de Samaria, Atos 8, há a narração de Felipe e o etíope. E no versículo 36 e no versículo 37, há uma conversa. O etíope disse: "O que me impede de ser batizado?" E aí o Felipe vai dizer a ele: "Você pode se crer." E aí o etíope responde: "Eu creio que Jesus é o Cristo." E aí então ele é batizado. Mais uma vez você tem ali uma conversão, ah, e você não tem um método, imposição de mãos ou um falar em línguas. O que a gente está querendo dizer com tudo isso? O livro de Atos, ele não conceitua o batismo no Espírito Santo como um método. Impõe as mãos, batize primeiro dessa forma, faça isso daqui primeiro. Não há esse tipo de conceito lá. Então, a gente não extrai, quando nós batistas falamos sobre o batismo do Espírito Santo, a gente não está extraindo esse conceito do livro de Atos. Nós estamos extraindo esse texto, e agora que a gente entra, então, nesse sentido, como qual é a doutrina. Quais são, por exemplo, nós vamos trazer apenas alguns, vários, alguns textos que embasam que alguém é batizado no Espírito Santo. Então, vou chamar aí os alunos para participarem comigo. Abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Efésios 4, 13 e 14. Antes de fazer a leitura, gostaria de saber se alguém da classe tem algum comentário que gostaria de fazer. Pastor Salomé levantou a mão, pode falar. O microfone está Uma fechado. das coisas que precisamos estar com isto muito na nossa mente, que os dois textos que vão usar glossolalia, porque quando estamos falando sobre línguas, estamos falando sobre dialectos e glossolalia. Dialectos é o que acontece no Pentecostes. São línguas de nações que as pessoas não tinham estudado, mas o Espírito capacitou. E isso ele faz até hoje, usando pessoas para que o Evangelho possa chegar àquele local e àquela situação. O Fanini mesmo compartilhou um texto, um episódio que aconteceu com ele, quando ele sentou ao lado de uma pessoa, não lembro qual foi o idioma, mas daqui a pouco os dois estavam conversando naquele idioma e aquela pessoa aceitou Jesus Cristo como Salvador. Fanini disse que não sabe como pôde fazer isso, ele falava alguns idiomas, mas aquele idioma ele não sabia, nunca tinha falado, e depois continuou não falando, né? Mas o Espírito capacitou para que o Evangelho pudesse ser pregado de tal forma que aquela pessoa entendeu. Então, isso é dialectos. A glossolalia é manifestado em Cornélios e no batismo dos discípulos de João, que estavam esperando ser batizado com o Espírito e com fogo há muitos anos. Então, era um momento de grande alegria. E Cornélio também é um momento de grande alegria. Então, o dom de línguas é um dom do Espírito? É. O dom de línguas é um dom para a pessoa individual, para que quando ela não tem mais como se expressar, ela vai se expressar em línguas, na glossolalia. Mas a glossolalia não é para ser usada como proclamação da palavra de Deus.
Porque as pessoas não têm o entendimento. E se tem o entendimento, não faz sentido eu falar em glossolário e depois traduzir. Aí é perda de tempo. Então, é muito importante nós termos isto em mente, tanto que Paulo vai dizer, eu prefiro falar 5 palavras no entendimento das pessoas do que 1000. Então, quando você coloca 5 em comparação a 1000, você está falando exatamente que não deve ser usado para a proclamação da palavra de Deus. E é muito importante termos isso em mente. Mas o pastor Cristiano, hoje, explicou de uma maneira muito clara que 2 foram os casos de glossolalia e todos os outros foram casos em que não houve a manifestação de línguas. Então, não dá para pegar 2 situações e virar isso regra. Não dá para fazer isso. E quando se faz isso, está forçando o texto. Então, é muito importante que você que está ouvindo a palavra de Deus hoje, você possa entender que o Espírito Santo é Deus. E Deus não refaz o que ele já fez. Então não tem uma segunda bênção em cima do batismo que ele já deu, que foi quando você recebeu a Jesus Cristo como Salvador. Então é muito importante nós termos isto em mente e entender que o Espírito não tem que refazer. O Espírito vai dar o dom de línguas para quem ele quiser? Vai. O dom de línguas é um dom bíblico? É. Mas o dom de línguas não pode ser usado como ele está sendo usado nos dias de hoje, de uma forma errônea. Então é muito importante termos isso na palavra de Deus e entendermos que hoje, quando estamos trabalhando no batismo do Espírito Santo, fica claro que o Espírito Santo é aquele que trabalha na vida do crente e que sela ele com o selo da salvação. Então, esta é a grande bênção que nós temos nas nossas vidas, que podemos, então, hoje agradecer ao Senhor, que uma vez feito, selado com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos, então, a presença de Deus permanentemente em nosso viver. Muito bem. Muito obrigado, pastor, pela contribuição. Não fique ainda ansioso, porque nós vamos ter uma aula específica sobre os dons do Espírito, tá? Vai ser a aula de número 9. A gente está na aula de número 7. A aula que vem é sobre a plenitude do Espírito Santo, ou estar cheio do Espírito Santo, vai ser a aula da semana que vem. A aula 9, a outra aula depois, nós vamos falar sobre os dons do Espírito. E aí a gente vai tratar especificamente alguns desses aspectos aí que o pastor Salomão Júnior comentou, tá bom? Vou pedir aí, o pessoal já vai deixando a Bíblia aberta. Então, Efésios 4, 13 e 14. Efésios 4, 30 e uma terceira pessoa deixa para mim. 1 Coríntios 2, 14. Tá, então, quem achou aí Efésios 4, 13 e 14 pode ler. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todos os ventos de doutrina e pelas astúcias e as espertezas de homens que induzem ao erro. O texto é muito bom, mas eu falei o texto errado, pastor Solovi. É Efésios 1, não é Efésios 4. Okay. Efésios 1, 13 e 14. Eu passei o capítulo errado. Efésios 1, 13 e 14. Isso. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, e que é a garantia
da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Agora sim, pode ler para mim Efésios 4:30. Não Porque somos entristeçam o Espírito membros. Santo de Deus, com o qual Eita, vocês pera. foram selados. Cíntia, lê de novo, que começou você e a irmã Emilce lerem juntos. Pode ler de novo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Muito obrigado. Irmã Emilce, já deixa guardado para mim aí, a irmã já vai ler 1 Coríntios 2:14, tá? Queridos, aqui foi inclusive uma das situações que o pastor Salve trouxe na explanação dele. Aqui você tem o Espírito Santo como o selo, a garantia da salvação. E aí, então, você tem o seguinte conceito. No momento que você crê em Jesus Cristo, como está ali em Efésios 1:13, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Então, aqui é a definição. Quando é que eu sou batizado no Espírito Santo? Quando é que eu recebo o Espírito Santo? Se não é por imposição de mãos, se não é por manifestação de algum milagre, ou do falar em línguas, ou qualquer outra situação. O texto é claro e simples. O momento que você entrega a sua vida a Jesus, nós costumamos chamar o momento da conversão, que é quando você muda de rumo, por isso conversão, muda de rota. No momento que você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, naquele momento, naquela decisão que você tem, imediatamente você vai receber o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a tua garantia. Sem o Espírito Santo, e é por isso que nós, como batistas, nós não cremos que ele é uma segunda bênção, que ele é algo que vai vir ainda em algum momento na sua vida. Não, você já recebe. Porque no momento em que se você recebeu como o ladrão na cruz, por exemplo, no momento em que você recebe o Espírito Santo, o ladrão na cruz teve poucas horas de vida logo depois que ele recebe aquela palavra de Jesus. Aquela palavra de hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Poucas horas depois ele morreu. Então pode ser que em algum momento alguém entregue a sua vida a Cristo e minutos depois, horas depois, um dia depois, venha a falecer. Deus o chame para o céu. Se ele não tiver o Espírito Santo, ele não tem a salvação, porque o Espírito Santo é a tua garantia. Por exemplo, você vai lá para os Estados Unidos hoje, você precisa de um visto, você tem o passaporte, está ali seu passaporte. Só que se não tiver um carimbo tiver um carimbo da Embaixada Americana no Brasil, se você não chegar com esse carimbo mostrando lá para o oficial lá na alfândega, ele não deixa você entrar. Você já chegou de avião, você já pousou, você vai estar ali, você vai voltar. Você não sai do aeroporto. O Espírito Santo é este carimbo, é este selo, é esta comprovação que você estará no céu, que você estará com Deus o dia que você morrer. Sem Espírito, não tem salvação. E ainda há algo mais. Então, irmã Emilson, lê para mim agora 1 Coríntios 2:14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Quem não tem o Espírito Santo não aceita, não entende aquilo que vem do Espírito. Ou seja, nós já aprendemos, mas vamos reforçar aqui, o próprio Jesus fala a respeito do ministério do Espírito em João 16, o versículo 8 até o versículo 11. Diz que o Espírito é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim,
Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais, e do juízo, porque este mundo já está condenado. O Espírito Santo é que mostra a ação de Deus. Sem o Espírito Santo, gente, não dá para ler isso aqui e entender. Quem não tem o Espírito Santo não consegue entender a palavra de Deus. Mas e como é que alguém lê a Bíblia e aceita Jesus? É o Espírito falando àquela pessoa, convencendo aquela pessoa. Mas antes disso, é aquilo que Jesus fala em uma de suas parábolas, não deem pérolas a porcos, não atirem pérolas aos cães, porque os porcos não conseguem entender o valor das pérolas. E aí Jesus está nos mostrando o seguinte: ninguém vai conseguir entender o valor, os valores do reino de Deus, as preciosidades do reino de Deus, se não fizer parte do reino de Deus. E quem mostra a preciosidade do reino de Deus? O Espírito. O Espírito que vai iluminar as pessoas. Está aqui a revelação de Deus, está aqui a Bíblia. E aí ele vai mostrar, olha, querido, isso aqui é o reino de Deus. Está vendo isso daqui no seu casamento? É reino de Deus. Está vendo isso aqui como pai? É reino de Deus. Está vendo isso aqui como patrão, como empregado, como cidadão da sua pátria? Está vendo isso daqui como a autoridade na vida de alguém, ou como tendo autoridade de alguém sobre a sua vida? Isso é reino de Deus. Só que só compreende isso quem tem o Espírito Santo. Então, se você não receber o Espírito no momento da sua conversão, no ato da sua conversão, você não terá condição de entender e discernir as coisas que vêm de Deus para você, que são as coisas espirituais. Tudo que vem de Deus só pode ser compreendido quem já tem Deus em si, que é o Espírito Santo habitando em nós. Você aprendeu nas últimas lições, essa daí, deixa eu ver que aula que foi. Foi a aula de número 4, EBD 4, Templo do Espírito Santo. Você aprendeu que uma vez que você recebeu a Cristo, você passou a ser morada, casa, templo do Espírito Santo. O próprio Deus vem morar em você, na pessoa do Espírito. Então, querido, nós entendemos que somos batizados no Espírito Santo no momento em que nós nos rendemos a Jesus Cristo. E ali, então, eu começo um relacionamento com Deus, com Cristo, através do Espírito Santo. Ele vai continuar me convencendo dos caminhos errados do pecado. Vai continuar me mostrando quais são os caminhos de Cristo. Ele vai continuar me mostrando na palavra, instruindo, revelando, como o próprio Jesus vai dizer ali em João 14, João 15, João 16, mas principalmente no capítulo 14, ele não falará de si mesmo, ele falará daquilo que ele ouvir, ele vai, e aí Jesus vai dizer, ele vai confirmar as coisas sobre mim, isso está lá em João 16. Essa é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Essa é a bênção imediata do Espírito no momento da conversão. Esse é o batismo do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão, na vida do discípulo de Cristo. Então, nessa manhã, se você estiver acompanhando de manhã, pela manhã, agora na estreia, ou nesse momento, quero que você tenha afirmado na tua vida. Você rendeu a sua vida a Jesus, você aceitou a Jesus, você entregou a vida a Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo. Olha que coisa magnífica. Você tem o poder, você tem capacidade que Pedro tinha há 2000 anos atrás, que Paulo tinha há 2000 anos atrás, que todos os apóstolos. Você tem o poder e a capacidade que Jesus tinha há 2000 anos atrás, enquanto esteve com os seus discípulos, enquanto esteve conosco. Porque é poder do Espírito. Você já recebeu. Não preciso dizer agora para você, receba isso agora. Não, filho. Você só precisa receber agora se você tem que receber Jesus como seu Salvador. Se você tem que receber Jesus como seu Salvador, confesse a Jesus Cristo. Assuma que você cometeu pecados. Peça perdão pelos pecados e então entregue a sua vida em oração. Senhor,
eu me rendo a ti, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. A partir do momento que você fizer essa oração com fé, você agora faz parte do reino de Deus. Você agora tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Agradeço a participação dos alunos, a Cíntia, pastor Sofia, Emilce, Beth, todos participando aí conosco também. Kleber está aí do seu lado, Beth? Travou um pouquinho, não deu para ver. Ele ainda não chegou, ele e o Alisson na faculdade, ele ainda está no trabalho. Então tá bom, então hoje são os 4 que estão aí conosco, né? Mas fica o convite você que deseja participar ao vivo da gravação da aula, tirar suas dúvidas, fazer contribuições, ler aqui conosco, ou apenas participar mesmo, apenas assistir. A gente divulga no grupo lá da igreja o link para você participar, é um link do Google Meet, então essa aí fica no grupo privado, mas a gente envia, você pode participar toda quarta-feira às 20 horas. Você está em casa, mora aqui em São Paulo, mora aqui na Zona Leste, dá tempo de você vir ainda celebrar, adorar ao Senhor conosco aqui na rua José Mascarenhas, 1789, Vila Matilde, São Paulo. A gente espera você para louvarmos ao Senhor juntos, 10 horas e 30 minutos no domingo pela manhã, ou 18 horas e 30 minutos no domingo pela noite. Deus abençoe sua vida, um grande abraço. Obrigado, pastor Cristiano, Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Obrigada, pastor Cristiano. Deus abençoe a todos os irmãos também. Os irmãos.